Veja a pressão que os Estados Unidos fazem hoje sobre a América Latina. Você imagine um país que ofereça sua prisão para que os Estados Unidos enviem deportados, bandidos, criminosos, imigrantes ilegais ou legais, né? Imagine um outro país que ele é chantageado porque ele tem comércio com a China, né? Aí você tem um governo lá, títere, um governo fantoche, que assina um pacto de defesa só para garantir que uma petroleira americana continue operando ali, né? E se você não assina, você é o Nicolás Maduro, você é do mal, né? Bom, isso, então veja, hoje eles querem rebatizar o Golfo do México. Sim, porque são petroleiros, né? E é claro, o Golfo do México é um mar de petróleo, né? Veja, um Golfo do México é um nome que existe há mais de 300 anos. Então você veja, em apenas 2 meses aí na presidência dos Estados Unidos, o Mister Donald, né, quer recolocar a América Latina, ou melhor, ele quer determinar que aqui é o quintal dos Estados Unidos, né? E quer bloquear completamente a influência crescente da China na região. Na prática, você não vai poder comprar produtos bons e baratos da China. Você vai ter que comprar produtos caros e fabricados nos Estados Unidos. Apesar que eu duvido que eles consigam ter o comércio e a pujança capitalista da China. Bom, por anos, o nosso continente aqui só foi pensado de maneira a ser manipulado, né, por várias administrações americanas. Mas depois a China entra em cena, né? Então veja, em apenas uma década, o presidente da China, o Xi Jinping, ele fez 10 visitas à América Latina. Então ele transformou boa parte aqui do hemisfério sul aqui em um parceiro comercial forte, de peso, né? Mas a Casa Branca quer desmontar esta, digamos que eles chamam de ofensiva chinesa. Então eles querem retomar o controle, né, da situação. Veja, não é à toa que o secretário de Estado lá do Trump, o Marco Rubio, veja, ele é filho de cubanos exilados. Ele fez algo assim, admirado lá na diplomacia americana. Ele fez 2 viagens à região aqui da América Latina em apenas 2 meses. Ele admitiu que os Estados Unidos nunca tiveram muito a oferecer por aqui, ainda bem que ele reconheceu isso, né? Mas ele jura que agora a coisa vai ser diferente. Daqui para frente tudo vai ser diferente, você vai aprender a ser gente. Bom, vamos ver, né? Antes mesmo de Trump vencer a eleição, o Itamaraty já tinha ouvido dos republicanos que o plano era barrar a expansão chinesa na América Latina. Ele falava isso todo dia nos seus comícios. Só que os brasileiros também apontaram, digamos assim, o que é óbvio, né? O avanço de Pequim só aconteceu na América Latina porque os americanos não tinham uma estratégia clara para a nossa região, não tinham estratégia nenhuma que não fosse simplesmente causar revoluções coloridas, lawfare, golpes de Estado, crimes aí, covert action, né? Bom, daí o Trump, ao assumir, resolveu mudar tudo isso, né? E veio com tudo, junto com a cenoura, trouxe o porrete, né? Quem se alinhar com os Estados Unidos ganha alguma coisa, né? Por exemplo, você ganha o fato de você não levar uma porretada, né? Quem não alinhar, né? Fica pior, você vai levar 2 porretadas, né? Vai sentir o peso. E os resultados já aparecem, né? Veja a Argentina do Javier Milei, por exemplo. Começaram a conversar lá, fazer um acordo comercial, né, para, digamos, balançar o Mercosul. Aí vieram com um papo sobre cooperação espacial, né? No Paraguai, o governo comemorou quando a Casa Branca o citou como um exemplo. O Paraguai é um exemplo porque ele não cede à China, né? E o Paraguai, segundo os americanos, eles mantêm laços com Taiwan. Aí o Marco Rubio, quando ele foi sabatinado lá no Senado, ele disse: olha, é importante reconhecer o Paraguai. O Paraguai não se curvou. Quer dizer, pô, ele se curvou aos Estados Unidos, é pior, pô, é pior ainda. Quer dizer, então você não se curva para fulano, mas você se curva para Beltrano, né? Na América Central, o tom foi o mesmo. Em sua primeira viagem à Costa Rica, semanas após tomar posse, o Marco Rubio elogiou a disposição, né, do país, lá na Costa Rica, em limitar a influência chinesa.
O chanceler da Costa Rica, o Arnold André, destacou que os Estados Unidos veem o país como um parceiro estratégico. Nossa, a pior coisa é isso daí, né? Bom, e não é por menos, a Costa Rica quer se tornar um hub de semicondutores. Já tem uma lei que barra empresas chinesas de fornecer equipamentos de telecomunicações. Bom, então tá, meu amigo, fica com o negócio de segunda, né? Que lá o 6G lá já tá subindo, hein? Bom, uma jogada que caiu aí como uma luva aí para os planos de Trump, né? Você sabe, ele sente assim tremores quando ele ouve a palavra Huawei, né? Vocês sabem, né? Bom, na Guatemala, o Marco Rubio convenceu o governo da Guatemala a ampliar a capacidade de receber deportados, como eu falei lá no começo. Não só guatemaltecos, mas migrantes de outros países também serão recebidos assim muito, muito agradavelmente na medonha prisão, né? O presidente Bernardo Arévalo até disse que a solução de longo prazo é o desenvolvimento para ninguém precisar emigrar. Poxa, mas como assim? Se eles estão mandando todo mundo embora lá dos Estados Unidos. Não, mas eles vão se desenvolver e não vão precisar emigrar? Bom, o foco é deportação, né? O foco do governo do Donald é deportação. O caso mais impressionante é El Salvador, do famoso Nayib Bukele, que criou a prisão mais segura do universo. Veja, o Bukele topou transformar as suas prisões em depósitos para criminosos que os Estados Unidos não querem. Veja, procura aí no canal um vídeo que eu fiz só sobre a prisão do Bukele. Na semana passada, a Kristi Noem, chefe de segurança interna americana, visitou a mega, hiper, super prisão salvadorenha, onde centenas de venezuelanos deportados já estão lá. Venezuelanos, eu falei, não eles salvadorenhos. O Trump usou uma lei de guerra, quase nunca aplicada, para acelerar as deportações. E aí deu um presentinho lá de 6 milhões de dólares para o governo Bukele continuar pensando assim favoravelmente às deportações americanas. Em um vídeo gravado na prisão, a chefe lá, a Kristi Noem, mandou um recado. Ela falou: não venham ilegalmente para os Estados Unidos. Vocês serão removidos e processados. E a prisão de El Salvador é uma das nossas ferramentas. Então, não entre legalmente nos Estados Unidos. Isso é quase tão ruim, ou é tão ruim quanto você ir lutar na Ucrânia, né? Pelo regime medonho lá de Kiev. Bom, a Anistia Internacional também não deixou barato, chamou isso daí de desrespeito aos direitos humanos e alertou para um flerte com práticas autoritárias. Flerte? Não, isso daí é uma prática autoritária mesmo, não é um flerte, o trem já está andando, né? Na Guiana, os Estados Unidos assinaram um acordo de defesa para proteger os negócios da ExxonMobil, né? Quer dizer, são petroleiros, né? E mandar um recado à Venezuela de Nicolás Maduro. A qualquer movimento sobre o território da Guiana, que é rico em petróleo, vai ter uma resposta. O Rubio foi direto, né? Se Caracas insistir, os americanos vão reagir. Bom, isso é o mínimo que se pode esperar, né? E o Panamá? Após essa pressão pesada em cima do canal do Panamá, o governo do Panamá rompeu contratos com a China, abandonando a iniciativa Cinturão e Rota. Veja, foi o primeiro país da região a fazer isso. Mas você sabe, a China já deu troco lá. Eu vou até falar sobre esse tema, porque a empresa lá, a BlackRock ia comprar lá o canal, e a China conseguiu vetar essa venda do canal, que é administrado, se não me engano, pela China, mas eu vou trazer maiores detalhes sobre isso daí, né? Tá uma disputa aí, né? Que a empresa não consegue, a empresa que trabalha para a BlackRock lá em Hong Kong, né? Não sei se é exatamente isso, mas ela quer administrar o canal, claro que ele trabalha para os Estados Unidos, né? E a China não quer, naturalmente, perder o acesso ao canal. Bom, então o Panamá rompeu com a China, o Trump espera um efeito dominó, né? Que assim, que como ele cedeu à pressão dos Estados Unidos e rompeu o contrato com a China, ele acha que todo mundo vai seguir nesta linha, né? Enquanto isso, as empresas americanas estão tentando comprar os portos panamenhos, antes controlados por Hong Kong, numa jogada para tirar Pequim do jogo. Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, hein? No México, o Trump ameaçou tarifas que quebrariam a economia do México até conseguir o que ele quer, né? Deportações, né? 10 mil soldados estão na fronteira, um compromisso lá contra o crime organizado, né? Na prática, o que ele quer
é controlar as contas bancárias onde se faz a grande lavagem de dinheiro do tráfico de droga mexicano. Na Colômbia, o Gustavo Petro resistiu no começo, mas após uma ofensiva comercial e diplomática também cedeu. Ele até escreveu uma carta dizendo: você pode me matar, mas eu sobrevivo nas Américas. Somos filhos da liberdade. Foi bonito, mas não adiantou. Né? É assim que o Trump está redesenhando a América Latina, com promessas, com pressão. É puro bullying, né? A China é o alvo, né? Mas quem está no meio do fogo cruzado é a América Latina, é a região inteira. Bom, vou fazer o seguinte, vou falar agora sobre aquele tema lá do Panamá. Veja, vamos abordar assim essa questão geopolítica e geoeconômica complexa que envolve a revisão pela China de um acordo entre a Hutchison de Hong Kong e um consórcio liderado pela BlackRock. Então, o assunto é o Canal do Panamá, né? Para a venda de 2 portos no Canal do Panamá. Vamos trazer agora o assunto, né? Veja, a Hutchison planeja vender 43 portos globais por 23 bilhões de dólares, incluindo 2 portos no Panamá, né? Para um grupo que é liderado pela BlackRock e pela Global Infrastructure Partners. Os portos panamenhos, embora pequenos, vamos dizer, em termos de valor, né, são muito sensíveis e importantes do ponto de vista da geopolítica. Veja, a administração estatal para a regulação do mercado da China, seria a sigla SAMR, né, anunciou que revisará o acordo sobre leis antitrust, focando em concorrência justa e interesses públicos. Bom, não está claro aí se essa análise abrange todos os portos ou apenas os 2 portos lá do Canal do Panamá. Pequim criticou a venda, chamou-a de covarde e subserviente, através do Tacum Pao, né? Através do seu, não sei se ele é um secretário, ou se é um diplomata, refletindo tensões com os Estados Unidos. Também os Estados Unidos questionam então a influência chinesa no Canal do Panamá, né, os comentários que o Donald Trump faz. Bom, então a revisão aí pode atrasar a assinatura formal do acordo, que está previsto para amanhã, essa assinatura, dia 2 de abril. Então aí os especialistas sugerem que a China vai impor condições para proteger as suas empresas de transporte marítimo. Daí no Panamá, uma auditoria avalia que se a Hutchison cumpriu os termos da sua concessão portuária, enquanto que a empresa enfrenta uma tremenda pressão aí entre Pequim e Washington. Veja, apesar dos portos do Panamá não estarem na China e a Hutchison ser baseada em Hong Kong, ela tem uma holding lá nas Ilhas Caimã, né? Pequim vê o controle desses ativos como estratégico, possivelmente devido à importância do Canal do Panamá no comércio global, é evidente, e também à rivalidade com os Estados Unidos. Então a revisão reflete menos uma preocupação antitrust tradicional e mais uma jogada política. O Canal do Panamá é um ponto crítico no comércio marítimo. Conecta o Atlântico ao Pacífico e vice-versa. Qualquer mudança de controle vai alterar as dinâmicas de poder. Uma intervenção chinesa significativa, que parece que já aconteceu, poderá inviabilizar a transação, com implicações globais para investidores e mercados financeiros. Isso foi apontado pelo Atlantic Council, simplesmente, né? Veja, então a Hutchison está numa situação delicada, né? Ela é pressionada por Pequim a não vender os 2 portos para a BlackRock, que ela tem que reconsiderar essa venda, e ela é pressionada pelos Estados Unidos para vender os portos para a BlackRock. A coisa está nesse pé. Por quê? Porque os americanos veem a influência chinesa no canal com desconfiança e tal. Bom, isso é agravado pela auditoria, né, que está ocorrendo lá no Panamá. Veja, esse caso ilustra como é que negócios corporativos podem se tornar campos de batalha geopolítica. A decisão aí da SAMR, que eu citei há pouco, a Administração Estatal para a Regulação do Mercado Chinês, né, ela está limitada aí aos portos do Panamá, mas é estendida ao acordo todo, né, terá consequências maiores do que financeiras, que afeta as relações sino-americanas e há uma percepção de risco em investimentos transnacionais. Por ora, o atraso na assinatura, que não saiu ainda, sugere que as partes estão se preparando para negociações prolongadas, provocações e ajustes no acordo. Bom,
Vou terminar o nosso vídeo falando aqui, pô, esse é um vídeo dedicado à América Latina, então veja, há um peso crescente dos latinos na política dos Estados Unidos. Quer dizer, nós somos o quintal deles, só que assim, os latinos têm uma influência cada vez maior dentro dos Estados Unidos. O que isso significa para a América Latina? Então vamos lá, pessoal. Vamos aos fatos. Veja, a história da América Latina carrega as marcas de uma linguística colonial e hoje neocolonial, né? Imposta pelos conquistadores que aqui moldaram uma mentalidade de subordinação. Veja, mas aqui já existiram civilizações milenares, como os maias, os olmecas, os incas, floresceram aí no México, no Peru, na Bolívia, né, e deixaram aí uma riqueza cultural e histórica que transcende muito as narrativas de dependência. Mas a América Latina ela luta para se definir a partir de suas raízes. Então, quem são os latinos? Os latinos somos nós, os brasileiros, os mexicanos, os hispanos, os latino-americanos. Enquanto essa resposta não vem de uma forma autônoma, quem são os latinos, né? Quem é que define aqui o que nós somos, né? Quer dizer, não pode ser o Jorge Soros, né? Nem o Trump pode ser quem é que vai definir, determinar o que são os latinos, né? Nós vamos ter que nos definir, né? E saber a que viemos e de onde viemos e para onde vamos, né? Bom, então esse vazio identitário aí contrasta com a força demográfica do latino nos Estados Unidos. Veja, os latinos representam um contingente em ascensão exponencial. Daí a enorme preocupação do Trump em deportar imigrantes, principalmente latinos, né? Para vocês terem uma ideia, olha, Texas, Flórida, Califórnia, o voto latino determina ali, é um divisor de águas. Veja a Flórida, majoritariamente cubanos. Veja, então o Trump botou lá um cubano, hein? O Marco Rubio como secretário de Estado. Veja, no Texas, o segundo maior PIB dos Estados Unidos, depois da Califórnia, mexicanos se aliam ao Partido Republicano. A Califórnia é um reduto democrata. Veja, o apoio latino lá é fragmentado, mas é indispensável e foi importantíssimo, inclusive, para eleger o Trump, hein? O voto latino na Califórnia. Veja, 70% lá dos chamados hispanos são de origem mexicana. Então, assim, essa comunidade é um fiel da balança, hein? Um sistema onde o número de votos dita o destino político. Então, a chegada do Trump aí em 2025 intensifica esse jogo de poder, hein? Então, veja, ele lidera um governo aí que quer tomar a Groenlândia, quer tomar o canal do Panamá, quer submeter a América Latina aos às suas determinações, né? Então, ele tá dizendo aí que vai combater o narcotráfico, o narcoterrorismo, né? Mas, no entanto, assim, a popularidade do Trump não é tudo o que se diz, não, hein? Veja, essas políticas intervencionistas vai mexer com os brios dos latinos. E no Brasil, as eleições aqui, veja só, as eleições locais, vamos dizer, favorecem figuras aliadas hoje à direita, né, ao bolsonarismo e tudo mais. Né? A oposição, como se diz hoje no Brasil, segundo muitos analistas, ela é muito grande e muito forte, e desafia aí o atual governo, né, que procura fazer um governo de frente ampla, né, de ampla participação, né. Bom, diante disso surge a pergunta: a América Latina é um peão nesse tabuleiro aí? Como é que ela vai conseguir negociar com força os seus interesses, né? Veja, aí entra assim, um tanto assim dessa influência pentecostal, evangélica, a fé, a cultura, o nacionalismo cristão, né? Você vê, o Trump, ele se diz um nacionalista cristão, ele tem uma filha que é sionista e a outra é pró-palestina, então você vê que coisa estranha, né? Ele dialoga aí com o catolicismo de Guadalupe, lá dos mexicanos. Então você tem uma fusão aí de elementos indígenas, elementos cristãos, sincretismo. Bom, nós vivemos um evangelicalismo crescente, né? Inclusive, sobretudo na América Central, na Guatemala, em Honduras. Veja, na América Latina, tradições milenares. Nós temos uma cultura aqui tradicional muito forte, né? Seja na gastronomia, na arte, na dança, na música, nos mitos, nas crendices, nos contos, quer dizer, no folclore, na cultura regional, local, enfim. Isso aí resiste, né, em termos de identidade. E supera aí mero comercialismo hollywoodiano aqui, né? Mas até que ponto a cultura tradicional, a cultura local, a cultura pura, vamos dizer assim, vai conseguir determinar uma identificação latino-americana?
né? Hoje nós vivemos nessa dicotomia falsa, né, esquerda-direita, tentando dividir-nos, né? Bom, um embate real hoje entre globalistas, né, que defendem agendas transnacionais, essa agenda verde, ESG, cultura woke, né, e os nacionalistas, né, que infelizmente ele se mescla a uma direita radical também. Então, assim, é complicado, né? Mas prioriza, existe um nacionalismo sadio, saudável, que é justamente o que a gente pratica aqui, né, que é fortalecer a nossa soberania local e considerar os nossos vizinhos aqui latinos, né, hispânicos, né, verificar o que é melhor para a América Latina, em primeiro lugar, né, se a gente pensa em relações internacionais, e não o que é melhor para os Estados Unidos. Né? Veja, na América Latina, exceções, por exemplo, El Salvador, de Bukele. Veja, a gente pode até dizer que ela resiste aí aos democratas, né? Que ela é uma voz que ecoa, que repercute aí o eco do Trump, né? Bom, mas com os latinos, veja, nós estamos a caminho de um mundo onde você vai ter só 3 superpotências mundiais, né? E não é os Estados Unidos que vai estar na frente, né? Nós vamos ter que ter o jogo de cintura aí para poder nos posicionar. E provavelmente vai ter uma quarta potência, superpotência, que vai ser a Índia, né? Além dos Estados Unidos, China e Rússia. Então nós temos que valorizar a nossa herança civilizatória, as nossas origens, e construir a nossa própria narrativa. E devemos nos livrar, nos libertar do soft power de Hollywood, né? De interesses externos. Tudo bem, você pode assistir lá o Disney Plus, os filmes, mas isso aí não significa ser submisso aos interesses dos Estados Unidos, né? Nós vivemos aí num mundo que nos desafia a nos posicionar, né? E nós temos que ser protagonistas, né? E não simples coadjuvantes, pessoas que ficam só aplaudindo, né? E se submetendo. Então, será que a América Latina vai estar pronta para assumir esse papel? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos torcer. Bom, chegamos até aqui. Chegou até aqui, já dá o nosso like, faz um comentário, verifique se você está seguindo o canal. Se não está seguindo, já segue, hein? Já segue, traz um seguidor para o canal, faz o comentário. Eu agradeço aí o seu apoio constante, né? Temos seguidores aí em todo o Brasil, também em Portugal, em outros países, né? E vamos aqui divulgando aqui as nossas ideias sobre geopolítica, geoeconomia, geoestratégia. Pessoal, muito obrigado aí pela presença, canal de livre comunicação e expressão, canal da mídia alternativa, da mídia independente, canal Luz no Fim do Túnel. É o que tínhamos para hoje, então. Obrigado a todos e até a próxima.